E Juno, aí também agora partindo um pouco para design, você dá consultoria de design system, né? Você trabalhou até um case que eu vou pedir para você comentar, um case de um game, né, de design system, que é muito diferente que eu vejo. Aqui no Brasil a gente tem um pouco assim, tem até algumas consultorias que confundem design system com UI kit, sabe? Uhum. É uma lógica assim que eles vendem UI kit como design system. Falando português aqui para quem não é tão técnico, UI kit é quando você tem uma biblioteca de componentes de design. E o design system é quando você tem os componentes, a biblioteca de design e a biblioteca codificada, programada, na linguagem que você tiver. Então, vou pedir para você contar um pouquinho quais vantagens e benefícios de um design system e também contar esse case de game que você trabalhou e como você vê o design system, né, no dia a dia, como ele pode ajudar as empresas. Claro. Então, os designers no geral, né, até faço parte dessa, faço meia culpa nisso, porque eu ajudei a formar muita gente através de bootcamps, né? A galera faz o bootcamp lá e fala assim, pô, me formei aqui e o design system ele entrar na comunidade do Figma, copiar o arquivo, tô lá, né? Aqui tem o design system. E é um pouco mais complexo do que isso, né? Para você realmente definir como um design system e implantar ele também, né? Então, inclusive, eu acho que o Figma está tentando ir mais para esse lado, né, com o Code Connect, né? Eles estão tentando trazer um pouco esses universos um pouco mais assim próximos, né, para a implantação. Mas eu acho que depende muito de cultura, né? Hoje, inclusive, se você falar com muitas empresas, sendo bem real, cara, teve muita empresa que elas estão ainda num processo de transição, ou implantando, ou não sabiam quais eram as ferramentas corretas. Hoje, inclusive, tem variables, né, dentro do Figma, que é uma coisa que faz parte também do contexto de programação, né, de front-end. E eu vejo que poucas empresas sabem fazer isso. Pouquíssimas empresas sabem implantar isso de forma correta. Então, você ganha muito em escalabilidade e velocidade, com certeza, né? Mas você tem que ter um processo onde você entenda as necessidades. E as pessoas acham que é ter a biblioteca mais completa do mundo. E não é isso também, né? Porque você tem que entender qual é o seu produto. Porque às vezes, dependendo do produto que você está fazendo, você não precisa de todos os componentes da humanidade, né? Porque se você criar todos os componentes da humanidade, vai demorar muito tempo, inclusive. E entender o uso e o desuso dos componentes, né? Porque as pessoas interagem dessa forma, as coisas estão mudando, né? E testar, né? Então, por exemplo, componentes que hoje muitas vezes você tem que rever aquele negócio de filtrar preço, né? Tipo, né? Que é um slider. E às vezes você vai ver, não funciona direito, né? E às vezes você tem que ter solução desktop, solução mobile, tem que testar muita coisa. E nem toda empresa ela tem a consciência ou está preparada em fazer isso. E chega o segundo passo, que é implantar isso, na verdade, né? Com certeza hoje, e por isso que eu acho que o Figma está tentando ir mais para esse lado como ferramenta, porque ela vai ser mais necessária para o futuro, né? Você ter certeza de que o design vai ser bem implantado e vai ser implantado de forma rápida, né? E eles vão estar se conversando sempre, né? Porque antigamente também chegou um ponto que a gente tinha os componentes, tentava documentar algumas coisas para o Storyblock, aquelas coisas, mas caía no desuso, né? Mas quem vai atualizar a biblioteca? Quem é que vai atualizar a documentação? Quem vai atualizar? Entendeu? E as coisas são muito dinâmicas hoje, né? Na verdade. Então, o que eu vejo hoje, assim, do que funciona é você entender o contexto da empresa, né? Então, por exemplo, no caso, quando eu estava trabalhando na OnChain, que é uma plataforma de videogame, o que a gente fazia? A gente tentava entender realmente o que funcionaria no workflow de trabalho da gente, né? Então, a gente já testou tudo. A gente fazia documentação em plataforma X, Y, Z, fazia no Figma, fazia no Notion. A gente fez de tudo. E até entender o que funcionava para ficar mais fácil para os developers conectarem com o design que era feito. E como uma startup, cara, era muito complexo, porque a gente tinha a plataforma que era para o videogame, né, que era mobile, né, basicamente, quando a gente fala de games, porque a gente começou
iOS, Android só. Tinha a plataforma de marketplace, porque o jogo e todos os componentes eram criados em cima da blockchain, para que eles fossem limitados, né? Então a ideia era muito genial, que era assim, você compra o personagem do Star Wars, mas só tem 1000 deles, digitais. Né? Então o preço dele começa a crescer. E aí tinha outra plataforma para isso e tinha a plataforma de venda que era do site. E tudo isso foi começando e aí as necessidades iam mudando. Né? Porque, não, mas isso não ficou legal aqui, não ficou legal assado. E aí até a tipografia mudava. Era uma loucura, cara, para você ter ideia. E se você não tem uma biblioteca muito bem organizada e versionada, os times vão ficar loucos, né? Porque são equipes totalmente diferentes trabalhando num objetivo final, mas eles estão num timing de implantação totalmente diferente, né? Então, o que eu vejo hoje, muitas ferramentas mais avançadas que o Figma também tem, que, por exemplo, empresas que têm licenças de organization ou enterprise, eles não sabem usar todas as ferramentas ainda, né? Não sabem usar versionamento de design, né? Que é uma coisa que também não faz parte da cultura do designer, faz parte da cultura do developer. Mas deveria virar a cultura do designer para escalar um design system. Né? Senão você fica naquela, qual é a versão? Aí fica V1, V2, vira Photoshop, né? V1, V2, V1, A, B, C, D. Né? Tipo, as pessoas ficam perdidas, sendo que você tem que ter um modelo mais estruturado. Né? Por exemplo, eu acho que hoje o que eu gostaria muito de fazer pegar agências de branding que te entregam um PDF e elas deveriam ser as novas agências que deveriam definir estruturas de design system. Porque é legal você ter o brand book lá, o guideline da marca, mas aquilo é inútil, na verdade, no momento que você tem que implantar num produto digital. Né? Porque tem acessibilidade, tem um monte de questões que aquele PDF não responde. Né? E muita gente manda esse PDF e fala, cara, isso é inútil, na verdade. Né? E a agência de branding, ela tá dormindo no tempo, na verdade. Né? Eles fazem aquilo e morrem lá, na verdade. Eles estão fazendo outras coisas, estão fazendo coisa offline, né? Basicamente. Mas existe essa evolução natural. Então, poucas marcas nascem com esse DNA, na verdade, ou entendem essa necessidade, e lideranças não entendem. Muitas lideranças, né? Eu acho que você deve falar também bastante com C-level ou diretoria, e esses caras também não têm essa cultura, eles não entendem ainda a necessidade de ter isso estruturado para desenvolver produtos mais rápido. E com AI, muito mais, porque se você conectar um MCP server e você não tem isso bem organizado, documentado, nomeado, né? Que todo mundo nem nomeia as coisas direito, cara, a chance de você ser rápido no mercado no futuro vai ser muito pequena, né? Porque o cara vai desenvolver coisas muito mais rápidas do que você, seu concorrente, com certeza, né? Então, existem diversas necessidades. Eu estou tentando tocar em algumas delas, mas assim, eu estou tentando, pontuar, mas se você não tem uma liderança que entenda isso como necessidade para a empresa ou não entenda isso como estratégico para a empresa crescer, é difícil, porque você vai ter que educar esse cara, ter que educar a equipe, né? E o treinamento vai para tudo, né? Porque eu viajei o Brasil, montei os cases, né? Que você sabe. Cara, muitas das empresas que eu falei nem sabem o que é design system. Muitas das empresas, os designers nem sabem como implantar, eu vi. Assim, tipo, eu fiz aqui mais ou menos, tem uns botões lá, entendeu? Aí eu falo assim, não, você tá de brincadeira, né? O cara nem sabe usar light, dark mode, ele nem sabe usar a tipografia, ele nem sabe porque ele calculou a tipografia daquele jeito, sabe? Então tem coisas básicas ainda que existe espaço. Eu acho que existe espaço exatamente para as empresas escalarem, e principalmente empresas pequenas. Se elas também precisam organizar isso, para exatamente ela não precisar de um batalhão de gente para entregar produtos bem feitos, né? Hoje com AI, etc. Então o que vai acontecer é isso. Uma empresa que não sabe fazer isso, ela vai deixar para o novo concorrente que está lançando um novo produto e ele vai conseguir implantar as coisas muito mais rápido, né? E essa velocidade que as empresas vão precisar ter, na verdade. Sim. Eu vejo isso. E design system, assim, você colocou em alguns pontos interessantes, porque sempre precisa ter um sponsor que vai ali, eu quero. Às vezes ele não vai entender tecnicamente, mas ele vai entender os benefícios e principalmente ali o resultado financeiro. Porque
quando bem implantado e feito, ele vai gastar menos e vai lançar produto mais rápido. Mas tem essa questão da educação. Eu te coloquei assim, porque até tem consultoria que vende errado, vende o iKit como design system. A gente já vendeu vários, já trabalhou e tem essa coisa assim, até quando a gente vai vender para a equipe de design, o designer em si, ele tem o conceito do design system, mas ele não sabe como é o processo, o que tem que ser feito. Então, desde a venda ali, eu coloco todos os passos que tem que fazer, como faz, o que faz, com quem conversa, como faz o levantamento. Você não vai criar os componentes do nada ali, né? Você vai ter toda aquela coisa. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo. Se quiser assistir outro corte desse episódio, é só clicar aqui.